Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um programa de mentoria com alunas do Método Hospedagem Lucrativa. Para você que está assistindo a live minha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe Lagreca e eu sou especialista em triplicar reservas para meios de hospedagem. Nos últimos anos, trabalhei como gerente da Booking.com, assessorando mais de 1.200 meios de hospedagem. E agora, em carreira solo, depois de criar a minha metodologia, que é uma metodologia certificada pelo MEC, uma metodologia comprovadamente que triplica reservas, agora aí com mais de 500 alunos que vieram passando por aí, e a Dani, né, é uma dessas alunas aí que estão vindo com a gente aí fazer a mentoria aqui individual, que um único objetivo, que é exatamente triplicar reservas. Deixa logo o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Não perde nada. E se você ainda não me acompanha no Instagram, aqui está o meu Instagram, @Felipe Lagreca. Embaixo desse vídeo aqui tem um link do meu Instagram e do meu Facebook, mais outras redes sociais aí para você estar me acompanhando, se você não usa muito o YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada aqui para a gente direcionar ela para triplicar reservas, que é o grande intuito. Vamos lá. Dani, seja muito bem-vinda aí à nossa live aí. Eu costumo iniciar as mentorias agradecendo, né, o voto de confiança que você deu no projeto. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer que a gente está sempre no começo, né? Eu costumo dizer que eu sempre acho que eu estou, né, nas primeiras turmas, né? Tá tudo sempre começando, porque esse espírito de, digamos, de iniciante é o que me faz estar buscando sempre aprender e melhorar cada vez mais a metodologia. Então, eu costumo agradecer as pessoas que me dão esse voto de confiança, que dão um passo a mais. Muito obrigado. E dizer aí que pelos próximos 60 minutos aí, são 12h05, a gente vai até 1h05, eu quero escutar você, tentar lhe auxiliar, né, a superar os desafios, os obstáculos, clarear esse caminho, tá bom? Então, queria que você se apresentasse, falasse da tua hospedagem, do tipo de hospedagem, a cidade que você está. Então, se você quiser contextualizar para a gente entender melhor, e aí, ó, já pode começar com a pergunta, beleza? Vamos lá, eu estou no Rio, estou no Rio de Janeiro, moro no Rio, aqui na Barra, mas eu tenho uma casa de veraneio em Itaipava, que é distrito de Petrópolis, é região serrana do Rio de Janeiro, então você associa aí montanhas, verde e tal. É uma casa, na verdade, que é uma herança de família. Então, os meus pais construíram essa casa em 1977. Eles, na verdade, essa casa acabou sendo construída muito em função de uma pousada, na verdade, um clube que a gente frequentava, que era do BNDES. Meus pais trabalhavam no BNDES e a BNDES tinha uma colônia de férias. A gente ia tanto que meus pais viram a necessidade de comprar uns terrenos e construírem a casa. E passou a ser a nossa casa de férias, finais de semana. Construíram com o objetivo mesmo de agregar família, amigos, e, enfim. Enfim, e aí, passando o tempo, eu percebia, eu posso dizer que o projeto, eu dei um nome à casa, que é a Casa de Família, em italiano, né? E eu posso dizer que o projeto, acho que começou a ganhar forma em 2013, que eu tinha sido demitida da empresa que eu trabalhava, eu era executiva de uma grande empresa de comunicação. E ali, naquele momento, só que 8 meses depois eu voltei para essa empresa, então eu não conseguia colocar o projeto assim, mas é como se o bichinho do empreendedorismo tivesse me picado, e eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não queria ser mais refém de empresa. Enfim, continuei na empresa por mais 9 anos, esse ano eu resolvi sair. Eu falei... Tocou fogo da ponte. Tocou fogo da ponte. Dá um frio na barriga, né? Dá um frio na barriga porque você passa a ter autonomia, né, da sua própria vida, e autonomia e responsabilidade, enfim. Gerenciamento do tempo. Exatamente, não é tão fácil. E aí, enfim, só que o que aconteceu? Teve a pandemia, né? Nesse meio tempo teve a pandemia. E a pandemia, para mim, foi extremamente positiva, se eu for olhar como negócio, porque foi quando eu fiquei na casa direto. Como a gente não estava podendo ir presencialmente, eu fiquei direto na casa em Itaipava, porque eu não moro lá. Então, eu tenho que subir e descer a serra sempre quando eu... São 250 quilômetros, né? Acho que é por aí. E aí, muito bem. E aí foi o momento que eu identifiquei
que a casa precisava de melhorias. Enfim, eu fui mexendo para mim primeiro, mas ao mesmo tempo identificando que, assim, nossa, que coisa interessante, ela tem um potencial. Até porque, paralelamente, alguns amigos que iam na casa começaram a perguntar: você não aluga essa casa? Você não aluga essa casa? E eu, apegada à casa, eu falei: não, gente, que aluga? Tá maluca? Não alugo. Casa de família, né? Muita história ali, né? E eu falei: Sim. não alugo. Só que, obviamente, isso foi. O bichinho do empreendedorismo tinha picado, as pessoas começaram a mostrar um interesse, e eu falei assim: gente, eu acho que eu posso, de repente, pelo menos para a casa se pagar, né? Começar a alugar para a casa se pagar, para eu não gastar a grana que eu estou gastando, porque eu sou dona junto com os meus irmãos, só que sou eu que invisto mais, entendeu? E aí eu falei assim, inicialmente, desse negócio do empreendedorismo, eu tive vontade de fazer um café. E aí, nesse meu autoconhecimento, eu identifiquei que café não era o caminho, até porque eu identifiquei que o que eu queria era gerar sensações nas pessoas. Boa. E nessa de criar sensações, eu falei, bom, a pousada pode ser um caminho para mim, porque eu gosto de receber, eu gosto de agregar, eu gosto de gente, eu gosto de criar evento, E aí eu falei, é um caminho. Vou usar a casa como protótipo Isso. para o meu objetivo final. Boa. Só que aí, porque era um imóvel que eu já tinha e tal, comecei com o meu trabalho de desapego afetivo e transformei um pouco esse sentimento. Falei assim, então, o que eu tenho, se essa casa compartilhou tanto amor com tantas pessoas, por que não ampliar esse sentimento para geral? Criando coisas bacanas e tal, e mostrando que é uma casa que acolhe. E assim começou o projeto. Na pandemia, tendo a mente ali pronta para criar, fui intuitivamente, como você fala, falei assim, pô, vou criar a marca, porque mal ou bem eu tenho essa familiaridade em função da comunicação. Vou criar a marca, qual o nome que eu posso dar? Deixa eu ver, será que eu crio Instagram? Quais são os valores que eu quero transmitir com a marca? E fui fazendo esse trabalho intuitivamente. Por mais que eu tenha familiaridade, eu nunca tinha feito para um negócio, né? Muito bem. Só que aí cheguei num ponto do tipo, então, chegou a parte financeira. Ih, gente, não é a minha. Não é a minha, quebrei muito a cabeça. E fui pesquisando muito o Airbnb para entender como é que aquilo funcionava, não entendi algumas coisas. Via que algumas casas, às vezes, você colocava 2 pessoas era um valor, colocava 4 era um outro. Eu falei, ué, mas como é que eles fazem isso? Mas eu via que não era um comportamento padrão em todos os imóveis. E eu falei, como isso acontece? Como não era anfitriã, eu não tinha acesso às informações. Mas, enfim, fui fazendo da minha cabeça uma tabela para 2 pessoas, para 4 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, que eu fui identificando. Eu falei, cara, como é que eu vou. Meus amigos, como é que vão juntar 8 pessoas sempre? Eu tenho que abrir esse leque aí para entrar mais gente na minha casa. Então, eu fui fazendo isso da minha cabeça. E aí. Que dava certo, que o raciocínio tá Dava certo. certo, Que é o que dava eu acho mais importante, é o raciocínio. É você saber como resolve o problema. Depois você aprende como aperta o botão. Primeiro eu tenho que resolver, saber como resolve. Excelente, adorei o raciocínio. Fui Pode ir. fazendo assim minhas contas do tipo, eu tenho custos fixos aqui, mas os variáveis, como é que eu vou calcular? Muitas dúvidas, até hoje eu tenho de como eu vou calcular, é o meu grande problema, os custos variáveis, mas eu já tenho planilha, então fica mais fácil para mim. E aí, a partir daí, quando eu resolvo sair da empresa, eu chuto o balde, eu falo, é agora. E agora eu vou ampliar, porque agora eu tenho tempo para me dedicar, porque eu preciso subir, descer. Então, isso eu não conseguia antes, né? Mas, à medida que eu ia alugando a casa para amigos, eu ia testando o mercado. Cada hora eu colocava, se eu fizer isso, e se eu fizer isso, será que aceito? Será que eu... E às vezes nem era alugando, não. Às vezes eu criava um grupo de amigos e fazia, sei lá, passa o final de semana aqui. E mesmo sem que eles soubessem, eu estava testando eles para ver se as ideias que eu tinha, se eu poderia colocar num aluguel.
E aí chegou esse ano, eu saí da empresa em abril, e aí ainda praticando desapego, eu falei, não, vou, ainda com muito medo de entrar no Airbnb, que eu achei a plataforma mais fácil, assim, É a mas porta de não tão entrada. fácil. E é engraçado, porque muita gente assim falava para mim, põe logo no Airbnb, aluga logo no Airbnb, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, Como se né? fosse o LX. Como se fosse o LX. Vende, É, vende aquela mesa que tu tem em casa que tá parada, tira uma foto dela, bota no LX que alguém vai entrar em contato e vai resolver, né? e aí, quando eu entrei como anfitriã no Airbnb, eu falei assim, gente, não é tão fácil, não. Eu falei, tem 300 mil coisas para preencher, eu tenho que calcular isso, tenho que escrever, eu tenho que pensar, eu tenho que criar. E eu sou uma pessoa meio, assim, caxias, eu gosto das coisas, de pensar, de fazer certo e tal. É um Boa. defeito e uma qualidade, né? Mas e aí, Não, entrei para defeito. Airbnb. Eu vejo isso como uma qualidade, porque esse seu pensar é o planejamento. E eu não Sim, sei de quem é essa frase, mas eu não sei, não me recordo exatamente de quem é a frase, mas a frase diz mais ou menos assim, que você deve planejar 80% do tempo e executar 20% do tempo. Porque se então. você executa muito sem planejar, você pode estar indo para a direção errada, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Então, eu vejo isso como uma excelente qualidade. Então, eu gosto de um planejamentozinho, entendeu? Eu adoro, é isso aí, tá É. certo? Então, e como assim, que talvez seja também uma qualidade, um defeito, não sei, uma vantagem ou desvantagem, eu não estou preocupada com o tempo. Então, eu não tenho pressa, Melhor. entendeu? Eu não tenho pressa. Mas, obviamente, até porque eu me planejei até para sair, né, do emprego, eu não sou louca, mas também eu sei que tem que entrar dinheiro. Claro. E para mim, por exemplo, quando eu falei, eu preciso pelo menos que a casa se pague, só da casa se pagar o que eu gasto, para mim já é lucro, entendeu? Inicialmente já é lucro para mim. E só que nesse pensar e tal, nesse planejar, eu vi o potencial que a casa tem para muitas coisas, sabe? Como disse para você lá atrás que eu quero, o meu objetivo é muito mais criar sensações, gerar sensações, né? Eu tento fazer um atendimento personalizado mesmo, assim, principalmente no receptivo. Como eu não fico na casa, eu não tenho como oferecer café da manhã e tal. Então, eu tento nesse receptivo ser personalizado. Exemplo, o grupo que abriu os meus primeiros hóspedes de Airbnb. Chegaram 6 pessoas, queriam chegar mais cedo porque iam trabalhar. Falei, cara, o que eu vou fazer para esse povo? Falei assim, pô, vão trabalhar, vão chegar 8 horas da manhã, vão chegar com fome, coffee break. Vou fazer um coffee break para eles, porque vai ter uma hora que eles vão parar de trabalhar. Então, assim, toda essa surpresa, que eu digo surpresa personalizada, causa uma reação muito positiva, sabe? Sem dúvida, concordo. Então, por exemplo, os próximos grupos que vai ter um festival de rock grande em Itaipava nos próximos finais de semana. Então, eu já estou pensando em fazer um receptivo, tipo, o que eles podem levar para o festival, que eles possam comer sem causar problema. Então, mas tudo isso é pesquisa, né? Enfim, pulando, contextualizando, essa é a história da casa de família. Sempre Tá. foi uma casa de família e para a família. Tenho ali como meu público-alvo famílias e grupos de amigos, mas mas possibilitando também receber casais, né? Por isso até que eu tento criar valores que possam possam me trazer outros hóspedes, que eu digo assim em termos de quantidade, né? Porque realmente, se for ficar esperando reunir 8 pessoas, 6 pessoas, eu identifico assim o que você falou. Normalmente, quando é um grupo, eles marcam com antecedência. E marcam mesmo. Essas minhas hospedagens de novembro estão Já faz tempo. marcadas desde que eu comecei o Airbnb. De repente começou, falei assim, Você gente, é o começou quando o festival. Airbnb? Você começou quando mesmo a operar? A gente está em novembro, né? É, Eu acho que hoje tá novembro. foi agosto ou setembro. Tá, começou agora já, então começou, Então, tá assim, fresquinho, tá fresquinho. fresquinho. Já tem avaliação, anúncio? Já tá com boas Então, avaliações? os meus primeiros hóspedes, eu tive os meus primeiros hóspedes, eles me avaliaram super Amigos. bem. Não, não. Não?
Era um grupo de 6 pessoas. Eles eram os que estavam indo para trabalhar também, iam chegar cedo. Sim. Foram para passar um final de semana sem motivo especial. Iam para se reunir só. E aí eles só escreveram no meu livro de hóspedes e também depois me mandaram uma mensagem no Airbnb, porque eu até coloquei no Telegram, que foi o grupo que uma das hóspedes recebeu notícia que ia receber o filho, porque aí eu achei que ela tivesse recebido uma notícia de que tinha ficado grávida, e na verdade não. Adotivo, uma adoção. Ela recebeu uma notícia, ela estava 2 anos na fila de adoção e recebeu lá em casa a notícia de que o Miguel iria chegar. E esse foi o retorno super legal que eles deram, porque ela falou: a sua casa vai se tornar inesquecível para mim. Então, sim, porque foi aqui que eu recebi. Vai estar sempre na história, vai estar sempre na memória, né? É uma coisa que eu sempre digo, a gente não vende diária, a gente vende experiência, a gente vende memórias, a gente vende, né? Quantas vezes a gente não tem histórias para contar, ou histórias para se lembrar de coisas que aconteceram, né? Às vezes numa viagem em família e tal. E esse na verdade, é até o título da minha casa, no Airbnb, Casa de Família, um lar para construir memórias. E, coincidentemente, meus primeiros hóspedes aconteceu isso. Boa. Então, a casa basicamente é essa, mas é uma casa que está localizada num bairro simples, ela não está em condomínio, ela tem, acho que as grandes vantagens dela, ela tem um espaço amplo, cercado, ela é pet friendly, e à medida que eu fui fazendo a análise SWOT, isso foi bom quando você vai dando o passo a passo ali, do que a gente tem que fazer, aquilo é muito importante. Eu executo o checklist, né? Pois é, eu fui fazendo com você. Que bom. Então, assim, é muito importante pelo seguinte, por mais que eu tenha familiaridade com alguns assuntos, na hora que é o meu negócio, o fato de ter o passo a passo... A gente trava. Ele ajuda muito a organizar o pensamento. Muito, muito mesmo. Então, assim, na hora que eu fui fazer a análise SWOT, eu falei assim, cara, tem alguns valores que eu não estava considerando. E como é importante, porque, assim, são valores que eu mesma valorizo quando eu alugo. Por exemplo, eu sou cachorreira, tenho 2 cachorros. E aí eu percebi que eu não tinha foto de cachorro na casa, lá em cima, daquelas 12. Claro. Até me lembrei hoje que o Daniel colocou o negócio da história do berço. Quando eu joguei a foto do cachorro para cima, começaram a me procurar. A casa é cercada, a casa é não sei o quê, a casa você... E na própria mensagem já começa uma identificação. É uma tribo. É uma tribo. Quem gosta de cachorro, quem gosta de gato. É uma tribo. São pessoas que vão... o ser humano, ele gosta de tribos, né? Tipo assim, a gente tem nossa tribo, a comunidade dos gestores que triplicam reservas. Aquilo é uma tribo, você não se sente sozinha, você está dentro de uma tribo. Exatamente. Então aí, mesma coisa, as pessoas que gostam de pets, as pessoas que gostam de esportes, pessoas que gostam de crossfit, né? Quem gosta de crossfit é bem os crossfiteiros mesmo, que é meio que uma tribo. Aquilo é uma tribo, isso é bom. O Airbnb é uma tribo. O Airbnb é uma tribo. Começou com uma comunidade, uma tribo, né? E eu acho que a vantagem é maior, não só de ser pet friendly, mas ser um pet friendly que aceita cachorro grande. Porque isso quase nenhum lugar aceita. Eu sei disso. E isso eu vivo na pele. Eu tenho um labrador. Então, eu tinha uma Golden e era difícil levar para... Tinha raros os hotéis que aceitavam ela, mas tinha uns hotéis que aceitavam, mas era muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Ela tinha 42 quilos, o cachorro tem 42 quilos. Pois é. Então é engraçado porque, assim, eu não me toquei... Eu sofro isso na pele e eu não me toquei disso. Falei, gente, eu tenho uma casa que aceita cachorro grande e eu tenho uma casa que é toda cercada. Que é um diferencial. Que é toda cercada, que é o que todo cachorreiro quer. Então, passa a ser um diferencial, entendeu? E aí sabe aquela frase que eu sempre digo durante as mentorias? O óbvio precisa ser repetido. Porque às vezes é tão óbvio que a gente esquece. Óbvio. É tão óbvio, cara, é óbvio isso. Não é tão óbvio para quem não conhece, entende? E assim, à medida que as pessoas foram alugando, eu fui identificando também alguns valores. Quer ver um outro valor óbvio? Que foi um amigo da minha irmã, estando na casa, visitando a casa, falou assim, nosso terreno é plano, né? Vou trazer minha mãe.
Porque o idoso precisa de um terreno plano. Então, assim, para uma família que eu aluguei, que era a parte de amigo ainda, foi comemorar o aniversário da mãe de 96 anos. Então, são valores que realmente passam despercebidos, já que é óbvio. Assim, mas assim, então, quando você falou do lance das 12 fotos para jogar para cima, faz diferença sim, de você ter que destacar esses valores. Enfim, contextualizei, essa é a casa de família. Assim, talvez os pontos fracos, eu acho que o bairro é um bairro que tem muitas casas simples, sabe? E não está em condomínio. Então, eu vejo que algumas pessoas ficam, mas não está em condomínio e tal. Mas às vezes eu acho que lá é até mais seguro do que num condomínio, porque são pessoas que moram lá há muito tempo, tem outras casas de veraneio e todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E a minha casa está lá há muito tempo. Então, todo mundo é o sítio. As pessoas se referem. Então, mas algumas pessoas podem estranhar. Mas o lance é que quando eles chegam dentro da casa... Deixa eu te perguntar, por que o sítio? Porque na região as casas são pequenas e a sua casa tem um terreno muito grande, A minha casa tem um terreno grande, não chega a ser... tem 1.050 metros quadrados. Não chega a ser uma casa aí, terrenão, mas é grande. Próximo, em comparação... Não, com base em comparação com as casas da região... com quem você está concorrendo, é um terreno maior, por isso que as Cara, pessoas... então, pois é, até na hora da concorrência eu fico, para mim é difícil, sabe? Eu identificar a concorrência, porque ou eu vejo casas com tudo que eu ofereço, que são topzera, assim, casa de cinema mesmo, para celebridade, ou são casas que talvez vão ter o mesmo, às vezes o mesmo espaço, mas não vão estar oferecendo piscina, fogo de chão, lareira. Então, eu nunca encontro uma casa exatamente com tudo que eu ofereço. Mas a minha casa é uma casa antiga. Eu sei que precisa de melhoria, eu sei que preciso trocar o piso, eu sei que preciso... Então, eu mesma fico, às vezes, tipo, será que eu posso colocar esse valor? Será que... Né? Porque eu sei que nos arredores são moradores locais, entendeu? Você pode se posicionar no meio. Por exemplo, não falando de casa temporada, mas eu me lembro que uma vez eu fiz uma abertura de uma pousada na Praia dos Carneiros. E essa pousada, ela nem era no centro da cidade, o nome da cidade é Tamandaré. A cidade de Tamandaré é onde está a Praia dos Carneiros, que é bem conhecido, né? Muita gente conhece a Praia dos Carneiros, onde tem a igrejinha e tal. Então, as pousadas que estavam em Tamandaré, na região ali, no centro da cidade, estavam na Muvuca, não eram pousadas legais. E as pousadas que estavam na Praia do Carneiro eram pousadas muito acima. Assim, pousadas, né, com poder aquisitivo de diárias de 800, 1.000, 1.200. Então, essa pousada, ela conseguiu se posicionar no meio, porque ela nem estava em Carneiros e ela nem estava em Tamandaré. Então, ela nem era o luxo de Carneiros, mas ela também não era a simplicidade de Tamandaré. Então, ela pegou um público, talvez você esteja buscando um público, você esteja se posicionando de uma forma que talvez não tenha concorrente. Não, assim, a gente vai olhar quem está próximo. Porra, não consigo comparar com uma casa que tem um padrão muito alto, como você falou, de celebridade. Então eu também não posso também me comparar também com uma casa que está muito abaixo do que eu ofereço. Então pode ser que você vá se encaixar numa linha que eu nem cobro tão barato como essa casa, mas eu também nem cobro tão caro. Eu estou no meio termo ali. Entende? Então você vê essa precificação no meio termo. Entre o mais baixo e o mais alto. Às vezes você vê uns preços lá embaixo, eu falei, cara, sim, isso não dá para eu fazer, não. Jogar muito, às vezes é muito lá embaixo, entendeu? Entendeu? Mas, porque, enfim... a comparação do que é caro e barato, para a pessoa dizer que algo é caro e barato, tem que ter comparação. Tem que ter uma comparação. As pessoas ficam muito mais fáceis delas compararem aonde? No Airbnb, na Booking. Por quê? Porque ela entrou numa plataforma que está todas as propriedades listadas lá. Então ela vai comparar. Ela vai abrir uma aba de uma aba de outra, uma aba de outra, uma aba de outra, depois ela vai comparando. Aí ela vai saber, essa tem isso, essa não tem, essa é mais cara, essa é mais barata. Existe a comparação. Como você tem uma casa, e é uma coisa que eu sempre digo, como você tem uma casa, a demanda dentro de plataforma é muito menor. É muito menor. A procura por plataforma é muito menor, de grupos, como você falou, 8 pessoas. Então, você identificando de onde vem esse público, se você fizer um anúncio no Instagram, um vídeo, se você fizer, às vezes, um post estático, um carrossel, tirar assim
4, 5 fotos e a pessoa vai passando assim e aí você mostrar os pontos fortes da casa através de anúncios, direcionando para as pessoas que frequentam a região que você já identifica, ela não vai ter base de comparação. Sim. Porque você acha que todo mundo conhece Airbnb Booking? No mundo da gente, né? A gente pensa que todo mundo conhece Airbnb Booking. Conhece, não. E eu vou te ser sincero, antes de trabalhar na Booking, eu nem sabia o que era Booking. Eu descobri o que era Booking quando a vaga estava aberta. Eu nem sabia o que era. A minha mulher que fazia... Eu pensei que a Booking já tinha morrido. Que essa empresa existe ainda? Não é Decolar, não é maior, não? Eu achava que a Decolar era maior. Que a Decolar era maior. Porque minha mulher que fazia isso para mim. Não era eu. Minha mulher que fazia reserva e tal. Eu era um analfabeto digital com força. Com força. Estou falando de uns 8 anos atrás. Analfabeto digital com força. Então, para você entender que nem todo mundo sabe. Então, se eu conseguir, às vezes, mostrar minha hospedagem fora desses territórios, não tem base de comparação. O cara não sabe se é caro ou se é barato. Uma das minhas metas é chegar no Instagram em algum momento e também perder esse medo e colocar anúncio. Vamos ver. Sim, agora, aos poucos. Eu tenho algumas questões. Posso ir nas minhas dúvidas? Tá, claro, assim, vamos embora. Eu até vou comentar aqui. Você já falou isso algumas vezes de uma aluna sua que falou assim: se eu tivesse assistido todas as aulas até o final, eu não teria dúvidas na mentoria. E eu acho também, porque às vezes eu tenho uma dúvida quando eu vou lá, gente, não é mais minha dúvida, então deixa eu tirar. Então, uma das minhas dúvidas principais era o custo do quarto vazio, que teve a aula extra ali do COSPAR e também a aula com a planilha, né? Da planilha. Do planejamento anual. Eu falei assim, não vou nem mais tirar essa dúvida, porque eu acho que eu já estou entendendo e a planilha vai me ajudar. Mas eu tenho uma dúvida, por exemplo, para eu fazer o check-in e check-out, eu tenho que subir a serra. Eu vou de carro, subo, desço, para fazer isso. Pelo menos por enquanto, eu quero fazer isso, porque eu acho que tem uma coisa de identidade, de colocar o valor ali mais forte. Eu não quero colocar ninguém, por enquanto, fazendo isso. Quero primeiro conseguir essas avaliações para puxar mais hóspede. Esse combustível, ele entra como custo variável? Com certeza. E eu faço aquele mesmo cálculo de, tipo, vamos supor que eu gaste R$300 para... Se você tiver 10 reservas, você vai rodar 5.000 quilômetros. Entendeu? Porque cada reserva não é 500 quilômetros, 250 mais 250, não é 500? Se você tiver 10 reservas, vai ser 500 vezes 10. É 5.000 quilômetros. Tá. E se você parar para pensar, você só está computando o combustível. Porque tem o pneu do carro. Sim. Não tem a troca do óleo, porque o óleo troca a cada 10 quilômetros, a cada 10.000 quilômetros. Então, ou seja, a cada 2 meses você vai trocar o óleo do carro. Aí o óleo do carro aí vai ser quanto para trocar? Uns R$400? R$500? Mas aí eu coloco tudo isso... Então, por isso, né? Aí agora você já está chegando na constatação que não sou eu que estou chegando. Talvez eu não preciso fazer esse check-in e check-out presencial. Você vai precisar delegar isso, porque presta atenção. Se você treinar alguém para isso, né? Vamos dizer, eu quero treinar alguém para isso. Você pode até pagar, vou te pagar, por exemplo, o que ia gastar de gasolina? Um tanque de combustível. Um tanque que ia gastar R$300. Se tu pagar para uma pessoa e tu treinar uma pessoa, diz assim, eu te pago aí, sei lá, 50, R$100, não sei, pela região. Sim. Pago isso para tu fazer o check-in e o check-out para mim. Aí tu monta um processo para essa pessoa. Então assim, o check-in, eu quero que você fale disso, mostre como é que liga isso, mostra como é que faz isso. Tudo que você já apresenta, você só lista no Excel, entrega para a pessoa uma prancheta com uma caneta e a pessoa começa o roteiro, o mesmo roteiro que você faz apresentando a casa, você vai fazer esse roteiro pedindo para essa pessoa que vai fazer o check-in, check-out e fazer para você também, apresentar a casa desse mesmo estilo. Tá. Através desse processo, porque isso vai manter um padrão, você não vai ter que estar repetindo o tempo inteiro e você vai garantir que ela vai mostrar tudo que você quer mostrar para poder impactar. Tá. Qual é a minha dificuldade aí? As minhas surpresas personalizadas. Por quê? Ou eu estabeleço, então, um padrão desse receptivo de boas-vindas. Sim, que é o melhor. Porque pensa assim, se você tudo que é personalizado gasta tempo e gasta mais dinheiro. Sim. Entende? Tudo que você vai personalizar, até, por exemplo, como você vai comprar um carro importado. Estou falando isso que eu já trabalhei na BMW.
né? Pô, BMW eu vendia carro de 800 mil, carro de 1 milhão. Eu já vendi carro de 1 milhão, carro de 800 mil. Mas você vê que a customização do carro ela tem um limite. O cara não faz do jeito que ele quer. Não, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você pode escolher 2, 3, 4 versões. Ele não pode, tipo, eu quero o banco tal, com a roda tal, com a cor tal, com não sei o que tal. Não pode. Então, essa personalização, quanto mais você padronizar, em tipo, dois tipos de personalização, Tá. para o público A, para o público B, para um grupo, não, para um grupo de idosos. Você tem 2 tipos ou 3 tipos de personalização. Usa personalização tal, usa não, usa tal. E aí você pode criar fornecedores na região de cada um desses produtos que você faz. Não sei se é uma cesta, não sei o que Isso eu tô também pensando, assim, fazer umas parcerias aí, sabe? E que essa surpresa não passe de 5% do valor da diária. Isso você falou numa mentoria, eu anotei, porque era uma 5%. Das minhas dúvidas. 5% é o real, porque senão vai ficar caro, porque você já paga a comissão do Airbnb, você já paga os custos variáveis, já tem os custos fixos, já tem o teu salário, tem o lucro também que vai incidir. Então, se você começar a fazer surpresas que comecem a consumir muito dinheiro da tua diária, as tuas margens vão cair. Pois é, você já chegou num outro 5%. Ponto que é a minha dúvida. Cara, entendi tudo que você explicou sobre o Prolabore, só que eu tenho muita dificuldade em estabelecer isso. Muita dificuldade. Quando eu comecei a fazer as contas de custos fixos variáveis, de receita, e eu falei assim, gente, eu não estou lucrando nada, eu estou perdendo dinheiro. Eu falei assim, será que eu estou fazendo essa conta certa? Começou a me dar uma... Comecei a panicar, eu falei, meu Deus do céu, nem sei se estava fazendo a conta certa, acho que não. Mas, e eu comecei a ficar assim, não, então deixa eu diminuir meu Prolabore, Eu ia diminuindo meu Prolabore para eu poder... Não, o que você pode fazer é o seguinte, isso é um dos erros clássicos que acontecem. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar superestimando um Prolabore da tua hospedagem. Cara, tô querendo demais da minha hospedagem. O melhor Prolabore que você vai fazer é você pensar assim, se não for eu que estou fazendo o que eu estou fazendo, quanto eu estaria disposto a pagar alguém para fazer isso? Beleza, eu vou continuar no Rio, eu vou continuar meu trabalho aqui com comunicação, vou trabalhar com isso, e a casa vai ser uma renda extra, uma renda passiva. Né? Então, ou renda extra ou renda passiva, né? Existe uma diferença em termos de atuação. Mas beleza, e quanto que eu estaria disposto, se fosse uma renda passiva, para colocar lá e para alguém cuidar? Eu pagaria um salário mínimo. Aí você vai estipular o seu Prolabore em um salário mínimo. O que passar disso vai ser lucro. E aí o lucro, ele pode ser dividido trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Você pode escolher alguns períodos. Então, assim, o meu Prolabore é esse. Mas eu só vou fazer retirada da empresa de 3 em 3 meses. Porque em cima dos lucros não incide imposto de renda. Se você tiver uma CNPJ e você fizer a distribuição de lucros, não incide imposto de renda. Entendeu? Então, por isso que o Prolabore paga imposto de renda e paga INSS. Paga os dois. O Prolabore. Óbvio que você vai estar abaixo, se você colocar um Prolabore de um salário mínimo, você vai estar isento dos dois. Mas acho que a taxa do INSS você pagaria. Mas você pode botar isso como um valor fictício. Eu ia até perguntar sobre imposto de renda também. Era uma das você pode colocar isso como um valor fictício. O Prolabore ser um valor fictício e você fazer distribuição. Pode ser, não sei se, acho que pode fazer distribuição mensal. Você pode fazer distribuição mensal. Entende? Porque a declaração de imposto de renda, no seu caso, né, se você for declarar como pessoa física, vai ser através do Carnê-Leão. A pessoa física. Do Carnê-Leão. Então, dentro do site da Receita, você consegue emitir um carnê e aí você faz essa declaração mensalmente. Não é no final do ano, não, é mensalmente. Mensalmente, você tem que fazer isso mensalmente. E a renda que você vai ter com a tua casa, ela soma com a renda que tu tem hoje, tá? Então, por exemplo, se hoje tu tem uma renda, sei lá, alguma outra atividade, prestar uma consultoria e ganha 5 mil reais na consultoria e na casa tá ganhando mais, sei lá, mais 3 mil reais, esses 5 mil soma com 13 e o teu imposto vai ser declarado em cima de 8, 27,5% da tua alíquota, que é a alíquota máxima. Entendi. Entendeu? Então, isso soma com o outro. Por isso que, se você conseguir, o ideal é que você tivesse um aconselhamento de um contador, que você tem que ser uma pessoa da tua confiança. Sim. Porque se você conseguir ter uma PJ, você não vai pagar em cima dos lucros, entendeu? Na distribuição de lucro, não incide imposto de renda. Eu faço isso com a minha empresa. Entendeu? Então, você não paga. Então, aí é bom você também ver com ele, entendeu?
Porque tem contador que diz que o imóvel tem que estar no nome da PJ. Tem contador que diz que não tem. Então, assim, é bom você se aconselhar, entendeu? Porque dizem que você vai fazer PJ? Vou, beleza, mas o imóvel também tem que estar no nome do PJ. Aí você não vai querer pagar o ITBI, né? Vai fazer a transferência, vai ser o maior custo. 3% em cima do valor venal do imóvel, vai ser o maior rolo isso. Então, procura saber que tem contador que orienta de um jeito, tem contador que orienta de outro, então é bom você pegar alguém da sua confiança. O contador que eu faço comigo é que ele aconselha dessa forma, ele colocar na PJ e ele diz que tem que estar na PJ também. Tem um contador que diz que não, então isso é bom você ver. Tá. Deixa eu te falar, nesse negócio de subir e descer a serra, o que eu faço? Eu bloqueio a minha casa, como ela é grande também, e ela tem uma coisa de montagem e desmontagem, você vai entender por quê. Porque, por exemplo, eu não fico lá. Ela é uma casa de rua, não é de condomínio. Eu não deixo nada na varanda. Assim, tipo, só as mesas ficam na varanda, algumas coisas, detalhes, tipo cadeira, não sei o quê, umas bobagens assim, eu não deixo. E o resto fica tudo guardado dentro da casa. Fica tudo guardado. Então, o que eu faço? Quando eu subo, eu vou, arrumo tudo e tal. Então, eu vou... Mas você não tem uma pessoa que faz isso, que arruma? Cara, eu tenho funcionários na casa que, por exemplo, o cara do jardim é meio serviços gerais também, ele me ajuda pra caramba, sabe? Se eu precisar. Só que ele não é meu funcionário, assim, não é só meu funcionário, ele trabalha em outros lugares, entendeu? Então, eu não tenho. Quando dá, por exemplo, os próximos aluguéis, as próximas reservas vai ser esse final de semana, o pessoal vai chegar no sábado. Ele já trabalha sexta-feira. Então, ele estando sexta-feira lá, ele já vai me ajudar a montar tudo. Mas eu, por exemplo, eu já subo a paranoica, já subo na quinta-feira, porque isso só se intensificou porque quando eu aluguei para uma família, eu resolvi intuitivamente ir 2 dias antes. E aí, quando eu cheguei numa quinta-feira, eu falei assim, deixa eu só verificar se o chuveiro se a ducha está funcionando, se está tudo ok. Fui fazendo meio que um double check nas coisas. Sabe quando tudo acontece? A ducha não estava funcionando, a boia tinha quebrado, o gás tinha acabado. Aconteceu mais uma outra coisa também que eu fiquei desesperada. E aí, o fato de eu ter chegado 2 dias antes foi maravilhoso para eu ter tempo hábil para resolver as coisas. E no dia que a pessoa chegou, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo funcionando perfeitamente. Então, porque eu não posso esquecer que é uma casa precisa de manutenção. Hoje em dia, eu me antecipo ao máximo para identificar, tipo, aquilo ali em algum momento vai dar problema. Eu falei, deixa eu chamar logo o chaveiro. Então, hoje eu tento minimizar os meus riscos ao máximo, né? Claro. Para chegar e não ter nenhum problema. Mas é uma casa, e casa é viva. Essa que é a questão. Ela é viva. Então, né? Ser humano não é isso? A gente está aqui, a gente anda, a gente tropeça e vem um machucado. A casa é a mesma coisa. Então, eu fiquei meio com esse trauma, e aí eu sempre subo agora 2 dias antes para verificar se está tudo ok e se tiver algum problema para eu ter, tipo, um dia ainda para resolver. Isso é um problema, né? Então, as minhas considerações sobre isso. Se você pensar de forma racional, custos, não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu entendo o seu lado como um anfitrião. Por quê? Porque você quer viver disso. Isso é uma preocupação sua. Você quer que o negócio funcione. Por isso que eu entendo. Então você, cara, eu não vou conseguir fazer isso de longe. Não vai ser eu que vou estar lá dentro. Então eu concordo. Beleza. Já que é você que está fazendo, faça o mapeamento dos processos. Por quê? Porque depois você não vai poder sustentar isso por um longo tempo. Você tem que botar um prazo para isso. Você vai ter que botar um prazo para isso. Assim, os primeiros 6 meses eu vou fazer isso. Eu vou pagar esse preço para conquistar as primeiras avaliações, para poder gerar mais confiança no meu anúncio, para eu poder criar os processos, para eu poder, né, conhecer outras pessoas da região, treinar outras pessoas da região, para que se acontecer algum imprevisto, eu tenho alguém para substituir. Eu tenho ali, eu vou pegar ali, fazer uma lista de contatos de encanadores, de eletricistas, enfim, de tudo, de profissionais que você precisa, criar os processos para as pessoas que vão fazer check-in e check-out futuramente, você já começar a pensar nessa pessoa, que isso pode ser um extra para qualquer pessoa, entendeu? A pessoa não precisa ser só seu funcionário, você diz assim, tu quer ganhar um extra? Vem cá, a minha casa, alguém que você já conhece, como você já frequenta a região há muitos anos, você deve conhecer as pessoas da região. Né? Às vezes a dona de uma mercearia, eu tenho a minha sobrinha,
Ah, minha sobrinha e tal, não sei o que, não está sem trabalhar, trabalha e tal, ela pode fazer isso para você, não tem problema nenhum. Ela é super atenciosa, como você falou, é um bairro mais simples. Quando é um bairro Sim, mais simples, as pessoas estão sujeitas, as pessoas se sujeitam a esse tipo de trabalho. Se fosse um bairro nobre, a vizinha da casa rica não ia querer fazer isso. sim, Ela não ia querer fazer isso. Mas como é um bairro mais, como você falou, mais simples, as pessoas topam fazer isso, se ajudam. Existe esse espírito de comunidade. Não é que é problema de uma sim, comunidade, existe um espírito mais de comunidade sim. quando a gente está em regiões mais simples, diferente de bairros mais abastados, digamos assim, né, mais ricos, onde as pessoas Não costumam se nem se fala. conhecerem, né? Nem se falam, nem se falam. Então, tudo bem, você está fazendo, eu entendo totalmente. Você chega, pô, não faça isso, não, mas você não me entende lá, Greca. É o meu negócio, eu quero que a parada vire, é um bem de família, porque ainda existe, quer queira ou quer não, você deve ter ainda um Sim, certo apego, que é o sim. efeito dotação, né? Que é aquele apego que a gente tem com o que é nosso, a gente costuma cobrar um pouco mais caro. A Uhum. gente, né, não quer que nada quebre, que nada suma. Eu entendo, mas coloque um prazo para isso. Só coloque um prazo, porque se você não colocar um prazo, você vai passar 6 meses, um ano, 2 anos, fazer, porra, que vida chata, vai. Toda vez que eu faço uma reserva, eu tenho que dirigir 500 quilômetros. É chato, pô. É chato. Imagina, é praticamente a mesma distância daqui, onde eu estou, em Natal, para Recife. Dá 300 Uhum. quilômetros. Dá aproximadamente a mesma distância, dá 600 quilômetros e de volta. E eu vou em Recife, tinha épocas que eu ia tipo de 15 dias, e eu já achava cansativo. Imagina eu ir, tipo assim, se você alugar durante a semana e você tem que ir 2, 3 vezes por semana. É. Por Ou exemplo, você fica cansativo. esses finais de semana, os próximos, eu nem vou descer. Eu cheguei à conclusão de, tipo, quando eu subir para fazer o check-out de um, eu já vou ficar a semana lá. Eu vou ficar a semana, meu marido vai estar em São Paulo, então eu vou ficar a semana em Itaipava com os cachorros para já receber o próximo. Eu falei assim: ah, não vou subir, descer, subir, descer, subir, Não, descer. isso também pode ser uma logística que você vai se encaixando, É, entendeu? Você vai se encaixar numa logística, como você está começando, vai ter muita coisa que você vai adaptar, vai ter muita sim, coisa que você, cara, isso não faz muito sentido, porque assim, não só a distância, mas é todo o tempo que você gasta, porque são 6 horas. São 6 horas que você poderia estar pensando em outra coisa. Como você falou, você, cara, pode ser que agora, durante essa conversa, você enxergue que aquele prolabore que você queria, a casa pode ser que não pague, não consiga. Então pode ser que agora você comece a enxergar uma oportunidade, talvez, de ser co-anfitriã de outras casas da região, que não tem o conhecimento que você está adquirindo. Porque sim, isso é uma profissão nova. É uma profissão sim, nova que é, por sinal, uma das profissões, tipo assim, que muita gente quer entrar por conta de tempo e por conta de dinheiro. Porque assim, pensa assim, se você for começar a administrar, você diz assim, cara, eu só administro, se você colocar um padrão para você, eu só administro propriedades que no mínimo me deixem R$ 1.000. Eu tenho que ter R$ 1.000 ali, no mínimo. 1.000, é o meu padrão. Pode ser que uhum, pessoas que dizem, não, 1.500 para mim já me atende, ou você quiser começar com 500. Então você vai pensar assim, não, então se eu quero R$ 1.000 e eu vou cobrar 20% pelo meu serviço, eu não posso conseguir nenhum local que fature menos de 5.000. Pode ser uma casa que tenha diárias de R$ 1.000. Então, se você alugar 8 diárias, 4 finais de semana, né? 2 final de uhum, semana, dá 8 diárias, a R$ 1.000 faz 8.000. Se você vai ganhar 20% em cima, vai para 1.600. Vai para é, 1.600. Entendeu? É o mínimo. A maioria, ninguém cobra menos de 20%. Tem gente que hoje acha 20% pouco, tá cobrando 25 a é, 30. É de 20 a 30, entendeu? Então você vai começar a entender que quando você vai ficando na região, você agora dessa conversa você já vai ter, cara, não é viável esse deslocamento todo, porque é tempo, é dinheiro que eu tô gastando, né? com Porque aí tu certeza. pensa, quanto custa a diária da tua casa hoje? O mínimo 400. Pronto. Se você alugar aí um final de semana, sai 800, correto? Sim, Se você vai gastar aí pelo menos R$ 300 de combustível. sim, é isso. Então, ou seja, ganhei 800, É, sobrou 500. Dos 500 que sobrou, vai pagar os custos fixos, vai pagar os custos variáveis, vai tirar o Prolabore. E aí? Será que, é. putz, esses R$ 300 não vai fazer uma falta, não? Porque R$ 300 vezes 4 finais de semana dá Pois 1.200. é, só que assim, quando eu pensava em colocar alguém, eu pensava até em colocar esse meu funcionário que ele é diferenciado e tal. Quando eu via, pedia para ele vir me ajudar e tal, eu estava pagando para ele uma diária de 150. Aí eu falei, gente, não está valendo a pena, porque se eu pago para ele 150, que eu pegava da taxa de limpeza, digamos assim, para ele fazer só o check-out, se eu pedir para ele fazer o check-in, eu vou pagar 300, pô, 300 eu já tô, eu gasto com a gasolina,
Então, entre um e outro, Não, quem vai... paga no variável, paga no variável. Tu vai dizer assim, olha, eu vou te pagar, tu pode estipular, eu vou te pagar R$ 50 por check-in e check-out. É só para apresentar a casa, a pessoa não vai passar uma hora. Não vai passar não uma hora, a passa, pessoa vai nem abrir passa. a pessoa vai abrir a porta, olha aqui a casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, 50 conto no Sabe qual é bolso. o único problema? O hóspede nunca chega na hora, né? Não, mas aí a pessoa da região também tem flexibilidade, né? A gente tem Pois é, eu tenho que flexibilidade, ó. encontrar alguém para ter essa flexibilidade, É, né? aí você. Mas eu sei que tem muita gente. Isso aí não tenha dúvida, não, É, que vai ter muita gente. Cara, quem é que não quer ganhar R$ 50 para abrir a porta de uma casa? é. Quer, pô. Quer, claro que quer. Obviamente que não é essa parte simplória, né? Abrir a porta da casa. É, Porque aí você eu vai tenho ter uma que ter montagem, todo. né? Você vai ter que ter todo um trabalho anterior que você pode fazer, tipo assim. Não sei se você tem essa habilidade, você pode contratar alguém que tenha. Você fazer um vídeo explicativo um pouco mais Sim. acelerado, para não passar, você não Uhum, passar assim 20 uhum, minutos vendo o vídeo da casa. Não, ó, sim, eu sim, fiz um vídeo bem rápido para tu aqui, ó, 2 minutinhos. Ó, aqui é nossa área do lazer, tipo aqueles vídeos do Reels, não tem aqueles Reels sim, que você sim, pega aqueles sim, casais que vão fazer review, avaliação uhum, de restaurante. Ó, nós viemos sim, aqui no restaurante tal, aqui no bairro tal, e sim, agora o sim, rodízio tal, e pedimos a entradinha tal. Aí você vê que o negócio vai plá, 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 plá. Olha, se você quiser, não sei o que, o link tá na bio, é não sei quanto, 90. Bom, você fazer um vídeo desse apresentando a casa. Porque aí você legal. gerencia a expectativa antes, se comunica com a pessoa, manda o vídeo e tal. Ó, quando você chegar lá, vai ter uma pessoa que vai te entregar a chave. Ponto. Você já vai você vai ter feito o trabalho do encantamento um pouco antes. Mas aí é aquilo que eu falo, a gente não vai conseguir fazer tudo, porque é longe da tua casa. Ah, Sim, lá, Greca, é ideal fazer um check-in presencial? Não é que é ideal, mas é porque agrega valor. Por exemplo, nesse sim. apartamento que eu estou inaugurando agora, os primeiros check-ins vão ser feitos por mim. Os primeiros check-ins vão ser feitos por mim. Por Você quê? está Porque pensando ali da mesma forma que eu. é a mesma coisa, mas o problema é que o apartamento é do lado da minha casa, é 1 quilômetro da minha É, casa, é do lado da minha é. casa. É do lado. Se eu sair de casa com 3 minutos, eu estou no apartamento. É rápido. Aí eu vou fazer, mas depois eu não quero fazer check-in. Eu quero que a operação ela rode automático. Então, eu já vou comprar já a fechadura eletrônica conectada no Wi-Fi, onde eu vou trocar a senha, sem precisar ir lá para trocar a senha. Entende? Então eu vou fazer tudo isso, a operação, para que funcione de forma automática. Mas, durante o verão agora, dezembro, janeiro e fevereiro, provavelmente ela não vai rodar da forma automática. Porque eu vou estruturar tudo e depois ele roda no automático. Entendeu? Porque para eu ver os detalhes e tal. Então você pode colocar um tempo. Olha, durante tantos meses eu vou fazer isso aqui, eu vou me submeter a isso. Porque você vai se cansar. Você vai se Não, cansar. isso eu já tinha essa visão, sim. O meu marido mesmo ficava assim, cara, você não vai conseguir ficar fazendo isso direto, você não vai conseguir fazer isso direto. Eu falei, não, eu sei, mas eu quero pelo menos as primeiras hospedagens, mas Tá eu acho bom. importante isso que você está falando assim, estabelece um prazo, 6 meses, 3 meses, porque aí realmente eu já posso até a pessoa que eu for contratar, de repente até nessas próprias hospedagens, nesses check-ins que eu for fazendo, a pessoa pode Já vai te entender. acompanhando, ela Pode ir já te fazendo um acompanha. estágio, Aí, né? Digamos isso, assim. às vezes você pega uma pessoa, às vezes que, sei lá, às vezes tem uma farmácia próxima, porque assim, esses lugares sempre tem Tem, gente que está tem, disponível, sempre tem. E para tem. ganhar um dinheiro fácil, assim, aqui Sim, para nós é um dinheiro fácil. O cara bota R$ 50 no bolso para entregar uma chave, apresentar uma casa, abrir uma casa e mostrar, sim. né? Menos É, de uma hora, a pessoa, oxi, R$ 50, é, vem para cá, meu filho, vem para cá, me liga, pode me chamar quantas vezes você quiser. é. E aí, às vezes, essa pessoa, ela pode também ser a pessoa que faz o check-in, o check-out, mas em algumas situações, que aí eu também não sei, pode ser a pessoa que organiza a limpeza, pode dar uma mão na Pois é. limpeza, pode ser a mesma pessoa da limpeza, entendeu? Não, eu tinha Quem já pensado ganha nesse fora a meu limpeza ainda funcionário. ganha a mais, É, entendeu? eu tinha pensado nesse meu funcionário, só que como ele não é só meu, porque ele já sabe, ele já entendeu como é que monta a casa, qual a cadeira que fica onde, que tem que colocar capa, não Mas sei isso onde, né? ensina, mas isso Ele já ensina. entendeu, ele é muito bom, e ele é uma pessoa muito educada, sabe? Então, eu acho que ele realmente seria a pessoa ideal, mas só não é ideal porque ele trabalha em outros lugares. Então, já complica um pouco para mim. Mas, enfim, eu Ó, outra consigo, coisa uma também hora que eu... pode lhe ajudar, que você falou, ainda bem que eu fui 2 dias antes, que aí eu descobri que a ducha não estava funcionando e tal. Uhum, Faz um checklist de saída. Um checklist de saída. Toda vez que o hóspede sair, tem que ter um sim, checklist de saída, então você vai entrar lá, olha, confira se todas as luzes estão funcionando,
se os chuveiros estão esquentando os dois, se a descarga está funcionando, se tem ralo entupido, olhe debaixo das camas se não tem preservativo, se não tem absorvente, se não tem roupa íntima. Recolha todos os enxoval, coloque no cesto que está lá no fundo, porque fulaninho vai levar na lavanderia, ou a própria pessoa que já faz isso pode fazer. Então, quando você faz um check-out, é como se fosse um check-out preventivo também. Sim, sim. Tipo assim, você porque eu já encontrei vaso sanitário entupido. Então, aí você faz descargas em todos os vasos. Deu descarga no vaso 1, aí você pega um Excel, um negócio de Excel, deu descarga no vaso 1, deu check aqui. Check. Deu descarga no vaso 2, para a pessoa ir fazendo o X, fez tudo para ela saber. Então, isso daí vai economizar para você microgerenciamento. Tu olhou isso, tu olhou aquilo, assim. É só você perguntar. Você fez o checklist inteiro e você preencheu, item por item, preenchi. Então, pronto. Eu não tenho que perguntar mais nada. Se ela preencheu o checklist e tudo que eu quero perguntar já está no checklist, a pergunta é única. Não tipo, olhou o banheiro, estava entupido, viu alguma luz? Sim, e o gás, está suficiente? Vira um processo, né? Vira um processo. Exato, porque o processo é o que vai manter o padrão. É o que vai facilitar também se acontecer um imprevisto. Se porventura aquela pessoa não puder fazer, a outra pessoa já tem um checklist. Eu já tenho um checklist. Peraí, tal, beleza, isso aqui que faz. Então você já tem 2 pessoas na agulha. Uma hora você manda uma hora você manda outra. Você vai alternando. Porque se uma faltar, tem a outra para cobrir. Porque a casa tem muitos detalhes, cara. Esse é o problema. Então, e por isso que tem que ter esse processo, para não complicar, entendeu? Quando o hóspede saiu, desligou a energia, fechou o gás, isso tem que estar feito, né? Você tem que dizer, vai deixar o gás ligado, né? Tudo isso faz parte do check-out. O hóspede saiu, fez isso, fez aquilo, conferiu isso. Então, isso vai minimizar por conta da distância. Porque, assim, o grande intuito nosso, né, é trabalhar o mínimo possível. Eu posso até separar por cômodos, né? Claro. Cada cômodo fazer o check. Quarto 1, faça isso, isso, isso. Quarto 2, Na sala, fez isso, isso, isso. Na cozinha, Porque, assim, eu sou a favor de que a gente tem que ter resultado. Eu quero ganhar dinheiro com hospedagem. Mas eu não quero me matar de trabalhar. Claro que não. Quero me matar de trabalhar. Então, para eu não me matar de trabalhar, o processo é o que vai fazer você não desperdiçar tempo, né? Porque, basicamente, se você for fazer esse deslocamento aí, você perdeu 1 dia, 2 dias. Sim. Entendeu? Se você não fizer bate e volta, de 1 dia, 2 dias. E assim, por exemplo, esses 2 dias, porque eu bloqueei 2 dias antes e 2 dias depois ainda, para limpar a casa. Isso é ruim. Pois é, mas eu bloqueei. Porque eu só consigo a diarista, que a casa é grande, até para limpar, assim, eu preciso de um dia inteiro para limpar, entendeu? Então, Então, aí você pensa comigo, o que é que você poderia fazer para acelerar isso? Porque isso é um gargalo. Isso é um gargalo de limpeza. Eu sei que é. Entende? Porque, por exemplo, será que eu poderia tirar alguns... Porque, assim, objeto decorativo, por exemplo, isso aqui. Eu quero levantar isso aqui para limpar. Então, cada vez que eu tiver que fazer isso, é mais tempo que se gasta. Quanto mais clean for o lugar, é mais fácil de você limpar. É mais fácil na minha casa ter essa limpeza, né? Se você e olha que eu já limpei muito, hein? Se você for aquele tipo de pessoa que compra muito, que acumula muito, que vai você, cara, a casa tá cheia de coisa para limpar, que você desencoraja a limpar isso. E aí isso atrasa a limpeza. Na verdade, é porque é uma casa, e assim, eu já limpei muito, porque é uma casa que sempre, sabe quando foi recebendo muitas coisas de todo mundo? Foi, e aí, mesmo assim, eu já fiz umas 3 triagens de limpar muita coisa que eu já limpei. Mas, enfim, eu já entendi. Eu fiz uma conta aqui. Quando você bloqueia 4 dias aqui, você tem 7, você só consegue receber 14 diárias. Eu sei, eu fiz essa conta. Se você pegar aqui 30 dividido por 4, dá 7,5. 7. Se eu disser que cada diária sua tiver 2 noites pelo menos, são 14 dias. 14 dias vezes os R$400 que você cobra por diária, dá 5.600. Só que aí, dentro desses 14 dias, dessas 14 diárias, estariam as 8 do final de semana, e aí você teria que vender mais 6 durante a semana. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Vender o final de semana é mais fácil. É mais fácil, até porque a cidade mesmo
Funciona melhor de quarta a domingo, porque segunda Pronto, o desafio vai ser vender durante o desafio vai ser vender durante a semana. Que aí você pode anunciar, como eu falei, e para anunciar não precisa de bicho de sete cabeças também não, tá? Não reinvente a roda não. Faça um videozinho legal, clica no botãozinho azul ali, turbinar. Ah, Lagreca, mas você não faz anúncio assim. Não, não faço. No curso eu também ensino como faz. Eu não faço anúncio assim. Eu faço anúncio pelo gerenciador. Mas, pô, o feito é melhor do que perfeito? Não é melhor eu botar o pezinho na água ali e sentir? Aí você bota, pô, vou botar aqui R$100 nesse anúncio para ver o que é que vai dar. Se você botar R$100 e fechar uma diária, já se pagou. Sim. Entendeu? Eu consegui Botar fechar R$100. um casal com 2 cachorros, 5 noites. Aí você pode anunciar, ó, eu quero anunciar para as pessoas da cidade tal, que tem o pet. Pronto. Vou anunciar, acabou-se. Se eu ali conseguir 2, 3 reservas, já se pagou o anúncio. E não vai ser difícil. Porque o preço da sua casa não é uma casa exorbitante. 4 pessoas ali é R$400, não fica caro, R$100 por cabeça. Fica caro. Eu estou colocando 400, mas eu nem sei se eu estou colocando preço. E detalhe, você vai me matar agora. No Airbnb ainda está no preço inteligente. Não, preço inteligente não. Aí vai sempre vender você pelo preço mais barato. Aí é melhor você já fazer isso. Eu sei, mas aí era a minha outra pergunta. É porque eu não cheguei nas outras aulas ainda. Eu tenho que customizar meu preço toda semana? Não, não é que você tem que customizar toda semana. Mas o preço você vai modificar à medida que você não está vendendo. Cara, não estou vendendo, não está entrando reserva. Porque, por exemplo, você sabe que tem que entrar 7 reservas para você fazer os 5.600. Cara, não está entrando. Entraram 4. Pô, parou, estancou. Baixa um pouquinho para ver se é preço. Só que para baixar um pouquinho, você tem que conhecer o custo da casa dormir vazia, né? Sim. Se não conhecer esse custo, não tem como baixar preço, porque você vai baixar preço no achismo. É aí que eu parei ainda, entendeu? Por isso Exato, que eu não tirei do preço inteligente por isso. Eu falei assim, não, agora eu vou... Não, porque você tá na parte de fundamentos, está na parte de preparação. Sim. Você vai para a segunda parte do curso agora, que é exatamente a parte das aulas, que essa semana começa as nossas mentorias em grupo, né? Quinta-feira começa a mentoria em grupo. Então, o ideal é que quanto mais você estudar, mais você vai ter dúvida por nossos próximos 8 horas de encontro. Né? A gente vai ter 8 horas de encontro, né? São 4 encontros de 2 horas. É, então, porque, por exemplo... Desculpa. Pode falar. Não, porque, por exemplo, teve uma hora que você falou, acho que ali na planilha, de demanda estimada, né? Eu falei assim, gente, qual é a minha demanda estimada? Só que você coloca por meses ali. Isso. Essa menor ideia. Eu não tenho histórico para... Que números eu lanço ali. Mas beleza, mas você conhece a região. Então você sabe que de janeiro a não sei quando. Pois é, janeiro é uma dúvida para mim. Janeiro é uma dúvida, porque apesar de ser verão, sol e tal, mas janeiro, fevereiro, março são. A região serrana sofre muito com fenômenos climáticos, né? Com chuva. Sim. Com chuva, assim, de chover muito. Então, no caso aqui, você vai fazer a estimativa de acordo digamos, com o seu feeling nesse começo. Se você não quiser contratar um software, até agora não precisa contratar um software porque vai ser mais um custo para você. Então, assim, você vai fazer no feeling. Então, você sabe que, sei lá, janeiro a março é ruim, então eu vou estimar pelo menos 8 diárias. Eu acho que no mínimo tem que ter 8 diárias. No mínimo. Sim. 8 diárias, que é o final de semana. Final de semana. Não menos que 8. E aí vão ter meses que você vai dizer, dá para vender 12 nesse. Nesse mês vai dar para vender 14. E aí você vai fazer a estimativa. E aí a planilha vai te dizer qual é o preço que você vai colocar. Porque preço, se você tiver o melhor produto e o preço estiver errado, não triplica reservas. Não tem como triplicar reservas. Agora, necessariamente, o dia de semana tem que ser sempre... Ou melhor, o final de semana, já que é o período mais procurado, ele tem que ser sempre mais caro que o da dia de semana? Claro, porque é ali que você faz a sua gordura. Porque é ali que você vai fazer a sua gordura. É ali que você... Porque, assim, o preço... A principal coisa que você entende do preço é que existe a relação entre oferta e demanda. Quanto maior for a demanda, os preços sobem. Por quê? Tá todo mundo me procurando, por que eu vou vender barato? Entende? Sim, então, foi o que eu fiz no final de semana desse do rock aí, eu já cobrei 980. A diária. Uhum. É isso aí, você dobrou a diária. Você mais do que dobrou, né? Que dobrar a diária era para 800, você mais do que dobrou. Por quê? Porque o período está alto. Existem vários pontos na aula porque você não chegou na aula de precificação. Mas na aula de precificação,
eu falo que existe oferta versus demanda, existe dia de semana e final de semana. E dia de semana vão ter dias, por exemplo, que, cara, por exemplo, geralmente a cidade funciona, como você disse, quarta e quinta. Vamos dar um exemplo. Final de semana, a minha diária custa 400. Sexta e sábado. De domingo a terça, a minha diária custa 300. Né? Vamos botar 300 não, vamos botar menos ainda. A minha diária custa 280. De domingo a terça, 280. Tá. Quarta e quinta já tem uma procura melhor. Aí eu já cobro 320. E no final de semana eu cobro 400. Então você vê, mesmo dentro de dia de semana, você tem preços diferentes. Porque a quarta-feira tem mais probabilidade de vender quarta e quinta, porque começa já a cidade a esquentar, do que segunda e terça. Então, segunda e terça eu posso cobrar mais barato. De domingo, segunda e terça eu posso cobrar mais barato. Agora, isso aí... pode falar. Não, o que eu tento fazer também é pegar com a prefeitura, ou enfim, os eventos da cidade. Porque, por exemplo, Itaipava tem um parque, que é onde acontece exposição agropecuária, o festival de rock vai ser lá, todos os grandes eventos acontecem nesse parque. E às vezes tem torneio de ciclismo na cidade, que tem uma pista de ciclismo que é, enfim, internacional. Então eu tento descobrir quando esses eventos vão acontecer para eu também jogar com essa precificação aí, entendeu? Então, isso está dentro da precificação, porque a precificação ela leva em conta vários pontos, como, por exemplo, o objetivo principal. Por exemplo, qual que é o objetivo principal hoje, por exemplo, da tua hospedagem hoje? Você quer ganhar no volume, né? Ou seja, você quer vender, digamos, eu até tinha notado aqui umas coisas que eu estava gravando um vídeo sobre isso. Cadê aqui, viu? Uma coisa que eu anotei. A tua precificação vai levar em conta vários pontos. Vão levar em consideração os custos fixos, os custos variáveis e o prolabore, que é o custo do imóvel dormir fechado. Vai levar em consideração o poder aquisitivo do teu hóspede ideal. Qual é o poder aquisitivo do teu hóspede ideal? Né? Ou seja, quanto que ele tem condições de pagar por isso? Isso eu tenho que saber, porque senão eu posso estar cobrando muito mais caro do que meu hóspede tem condições de pagar. Em relação à proposta de valor, como você falou, o seu posicionamento, você nem é as casas de cinema, de celebridade, e você também nem é uma casa simplista. Você está no meio termo ali. Então, aquele é o seu posicionamento, aquela é a sua proposta de valor. Então, você vai ter que encaixar seu preço nem tão alto, para não chegar próximo das casas da celebridade, e nem tão baixo, para você não atrair um público que você não quer atrair, né, em relação às casas mais simples. Sim. E aí, fora isso, as diferentes demandas na época do ano. Então, vai ter alta temporada, baixa temporada. Outro ponto também, os eventos da cidade. Então, a gente teria aí em em relação a eventos, a concursos, congressos, semana e final de semana, conforme a gente falou, feriados. Tudo isso são pontos que impactam o que eu falo lá na aula de precificação. Entende? Eu estou assim, só resumindo. Estou resumindo um pouco não, eu sei. da aula, entende? Aí tem os canais, aí tem as taxas que você paga na Booking, no Airbnb, que você não paga taxa se for no Instagram, né? Se você conseguir uma reserva do Instagram por conta de efeito vitrine ou por conta de anúncio. Mas aí no Instagram eu tenho um contrato próprio, né? Isso, mas você tem um contrato próprio, que lá na comunidade do Facebook tem um modelinho lá. Tem um modelo, né? Tem um modelo lá de contrato lá eu na até comunidade. Tenho um modelo, quando eu estava alugando só para amigos, eu fiz um modelo, mas é um contrato gigantesco que uma amiga advogada fez e tal, então achei que ficou muito grande, sabe? Não, dá uma olhada no que tem na comunidade. Dá uma olhada no que tem na comunidade e pega os itens do que você gosta do seu e joga lá. Tá, entendeu? beleza. Pega alguns pontos e joga lá dentro do seu, entendeu? E aí cria o seu, porque ali é só um modelo, né? Mas cada um tem uma especificidade, né? Ô, Lagreca, normalmente a plataforma fica sugerindo que para aluguel de estadia longa. E eu fico muito na dúvida, assim, tipo, um mês, né? E eu fico na dúvida se realmente vale a pena, se não, se eu for considerar. Que assim, para mim é complicado essa questão dos custos, porque se eu alugar por um mês, cara, eu não sei nem calcular quanto que essa pessoa, o custo de água, de luz, porque quando a pessoa está pagando... Regra de 3. É só você fazer. Regra de 3. Matemática simples. Por exemplo, você vai fazer assim, ó. Vamos botar aqui a conta de água deu R$500.
R$ 500. Tá. E você teve, sei lá, 9 diárias, 8 diárias. Bom, tive 8 diárias, a conta de luz deu R$ 500, a conta de água deu R$ 500. Uhum. Se eu tiver 30 diárias, a conta de luz vai dar X. Tá. Entendeu? Aí você vai Entendi. pegar, aí vai ficar 8x é Tá. igual a 30 multiplicado por 500. Tá. Que aí vai dar 1.500. Aí vai ficar 1.500 dividido por 30, Aí eu vai dar faço essa igual ao projeção, valor. né? Esse é o jeito raiz de fazer. Esse é o Tá. jeito raiz de fazer. Então você vai fazer uma regra de 3, porque aí você vai ver os custos. Mas aí você também pode usar uma outra lógica em relação a aluguéis muito longos assim. Tipo assim, quanto que você estaria disposta, você, a pagar por uma casa similar à sua para passar um mês, 2 meses? Quanto você estaria disposta? Porque se você for multiplicar 400 por 30, vai dar R$ 12.000. Cara, por R$ 12.000 vai ficar muito caro. É. Fica muito caro. Foge do mercado, foge do público que você atende. Fica muito acima. E aí você pensa, não, peraí, 12 mil é muito. Eu posso criar essa diária, eu posso criar essa tarifa e dar 50% de desconto. Entende? E aí ficaria R$ 6.000. Por R$ 6.000 tá valendo, né? Pô, Eu cheguei tá até bom, né? a conversar com uma amiga minha que era corretora e ela falava que cobravam isso, tipo 7 mil, 6 mil. Pronto, aí você pode cobrar 5, 6. Tudo isso depende do período. Por exemplo, vamos botar um exemplo. Não é uma casa, mas aqui no hotel. Aqui no hotel tem 50 quartos. Certo? Então, quando chega o período de baixa temporada, uma das coisas que a gente faz aqui como estratégia é que pague os custos fixos, que pague as despesas. E aí, como é que eu consigo isso? Com as locações de mensalistas. Então, sempre tem mensalistas. Tem gente que estão fazendo treinamento, né? Tem gente que vem para trabalhar, tem gente que vem, às vezes, a dia desse ficou um casal de uruguaios aqui passando 3 meses no hotel. Passaram 3 meses. Pegaram um preço bom. Aí eu faço aqui na média de, sei lá, o quarto, 1.400 a 1.600. Né? Mas aí não tem um café da manhã, né? Só energia, água, tal. Pronto. E agora eu tenho uma dúvida. Limpeza. Tem uma dúvida em relação à concorrência. Que, por exemplo, quando eu abro para 2 pessoas, 3 pessoas, eu passo a concorrer com pousada? Eu tenho que olhar a pousada como... Eu sei que você já falou que são públicos diferentes e tal, mas em termos de valores, de preço que eu vou cobrar, um preço competitivo, porque mal ou bem, um casal consegue ficar numa pousada, né? Então, ele mas vai aí ter é o café da diferente. manhã. E se eu tiver com o meu cachorro? E se eu quiser Não, levar meu cachorro, que a o pousada casal não que for? está indo, tá indo com 2 cachorros. Tá vendo? Entende? Então, depende da minha proposta. Pô, eu quero levar meu cachorro, velho. Eu quero que meu cachorro vá comigo, fazer trilha. Tem gente que leva o cachorro para todo lugar. Eu era esse cara. Todo lugar que eu ia, cachorro ia comigo. Quando não podia, eu deixava no hotel. Mas quando podia, entra no carro, bota o cinto e vamos. O cachorro ia comigo para todo lugar. Então, pode concorrer? Não, porque não vai ser o teu público. O cara não está procurando isso. Entende? Então, às vezes o cara quer ficar na casa, quer estar com o cachorro, entende? Quer ficar ali de Talvez bobeira. você queira a piscina exclusiva, né? A piscina só para ele, né? Tem piscina na casa, tem piscina só para ele. Tem algumas características que você tem que uma pousada não oferece. Agora, por exemplo, para mim, que hoje eu não tenho cachorro, eu prefiro ir para pousada. Eu prefiro que arrume meu quarto, eu quero acordar de manhã, que o meu café da manhã esteja colocado, entendeu? Que eu não tenho que fazer meu café da manhã, como todo dia de manhã eu faço, entende? Então, quando eu saio de casa, eu não quero fazer nada do que eu faço hoje. Hoje de manhã eu já lavei louça, já fiz o almoço, já organizei, já gravei vídeo, gravei alguns vídeos hoje. Já vou vir para cá agora, já vou correr para o apartamento, vou gravar outro vídeo, vou para academia, vou pegar minha filha na escola e, graças a Deus, acabou o dia. Então, assim, eu sou muito reloginho. Minha vida vai tudo reloginho. Então, quando eu falo sair de casa, para mim é não fazer nada. Então, talvez eu não seja o perfil da sua casa. Mas se fosse no passado, seria. Por que não? Tem um cachorro, quero levar. Entende? Sim. Mas aí é o meu hóspede-alvo, né? Por isso que assim, vai ter gente que você não vai conseguir abraçar todo mundo. Você não vai conseguir não vou. todo mundo. Isso eu tenho consciência. É impossível. Então, por isso vai focar, cara, quem eu quero? Idosos,
Você tem que focar nesse público, porque Não, seu eu, terreno eu não é plano. estabeleci como hóspede-alvo de 30 a 60 anos, Sim, que eu acho que, e até porque eu vejo que a procura é mais essa galera mesmo. É, eu achei engraçado até porque no Réveillon, o grupo que fechou comigo, foram 2 casais e um casal com bebê. A minha casa nem é para bebê. Mas ele falou assim: não, eu estou indo porque eu sempre passei o Réveillon em Copacabana e agora eu estou com um bebê, eu quero um lugar tranquilo. Então ele não estava nem em busca de. Eu falei assim: olha, mas eu não tenho berço, eu não tenho fraldário, eu não tenho. Já fui falando um monte de coisa preocupada, né? Aí ele falou assim: não, não, tudo bem, eu tenho o berço. Como se diz? Você que tem filho? O berço portátil. portátil, eu tenho berço portátil, não tem problema. Então, assim, ok, se ele está consciente de que, né, é uma casa, eu não sei quantos meses tem um bebê, não sei, mas enfim, ele já estava em busca de uma outra coisa. Ele falou, eu quero tranquilidade. Aí eu falei, tudo Sim, bem, aqui então, se você quer tranquilidade, aqui você vai encontrar, e vai mesmo, porque é uma boa. casa bem tranquila. Então, enfim, só para a gente encerrar, meu próximo tópico, fotografia. Tá. Se eu queria saber se vale colocar a foto das minhas surpresas personalizadas, porque já que são surpresas, não. Então, Não, porque aí não deixa de ser surpresa e vira obrigação. pois é. Entendeu? Então eu vou As tirar. Eu pessoas acho que eu vão tinha ver, colocado. as pessoas vão ver, aí vai ter um dia que tu não vai fazer, porque tu vendeu uma diária mais barata, e aí não tem condições, ou aquele fornecedor da surpresa não está disponível, e você não entregou nada, aí você frustrou a pessoa. Ah, então vou Entendeu? tirar. Tira. Você disse que não é bom ter foto com modelos, né? Mas, por exemplo, não, o que eu ia perguntar é o seguinte: eu tenho fotos, na época, eu fiz umas produções com a família, assim, para mostrar, meio que para sugerir para o hóspede alguns valores da casa, de tipo, Claro, uma pessoa lendo um livro com um vinho do claro, lado, claro. o outro tomando um café, mas eram pessoas da família mesmo, mas produzidinha assim. Só que sim, por exemplo, eu não ofereço o vinho, mas está o vinho na foto. Eu não Não, não tem ofereço, problema. Não, entendeu? não tem Tudo problema. Não, bem? não tem problema. Tudo bem, não tem problema. Você está contextualizando. O ruim é você, por exemplo, sei lá, tirar a foto da casa toda decorada, e aí quando a pessoa chegar, não tem aquela decoração. Porque Em às vezes eu relação à fico com decoração, medo de criar entendeu? uma expectativa, sabe? Do tipo, eu tô Não, com por exemplo, uma mesa lá com que tem a panela com arroz com camarão na moranga. Não, não tenho isso. Isso aí é a não, ideia de que não, você dá para não. fazer um É a almoço ideia. ali, Não, não tem entendeu? problema nenhum. Não tem problema nenhum. O ruim é quando você tem um lugar, por exemplo, sei lá, o quarto. Aí você tira uma foto com a coxa bem bonita, com a iluminação. E Uhum, quando a pessoa chega lá, a coxa não existe. Tá lá um lençol entendi, branco que parece uma casca de ovo. Aí o cara vai entendi. dizer, porra, mas não foi isso aqui que eu aluguei. Entende? O vinho não. Aí o cara subentende que pode ser uma foto artística, às vezes do ângulo que foi Uhum, tirado, aí às vezes a pessoa tá na rede com um livro aqui, e a pessoa de fundo do isso. lado, e aí o fotógrafo às vezes pegou uma foto aqui, não tá nem aparecendo o rosto da pessoa direito, é uma foto mais para induzir a provocar o desejo, né? É como se fosse, Isso. que a gente chama restaurante, né? Restaurante chama muito assim, que é aquele food porn, né? O pornô da comida. Sabe qual é o pornô da comida? Quando o cara pega um sorvete, pá, e bota calda, aí depois ele vem com a colher e pega, e a calda vai Você não caindo estava na nem com boca, vontade, passa a ter né? vontade, né? Você É, nem, então, nem isso, gosta isso é o tanto de pornô. sorvete. Nota até Isso que é não o tá com pornô, sorvete. isso é o pornô da comida. Então você Muito bom, não estaria conhecia meio esse que termo, não. fazendo o pornô da hospedagem, né? Tipo assim, o cara tá ali à brisa com coco e a pessoa se imaginar naquilo, né? Naquela, né? É, Enfim, de tentar naquele se lugar lendo transportar, né? livro, na É. piscina, relaxando. E olha só, eu tenho Instagram da casa. É, Só que como é que eu faço para que a pessoa, o hóspede, marque a casa na hora de tirar foto? Se o Eu lugar for posso pedir, instagramável, se o lugar for instagramável, o lugar tem mas que ele ser vai querer. bonito. Não, Quando o mas lugar é assim, eu, bonito, eu posso falar instagramável, para as ele pessoas assim, fazem. mas eu Pode. posso falar, Você pode você pode induzir, marcar a você pode casa? colocar umas plaquinhas, você pode colocar umas plaquinhas. Pode pegar uma plaquinha e colocar assim na árvore. Já marcou a gente? Aí bota o Ah, Instagram legal. embaixo. Entendeu? Porque quando o lugar é legal, quando o lugar é instagramável, as pessoas tiram foto. Se você fizer uma iluminação, se você fizer um pergolado com as plantas, as trepadeiras e tal, e umas luzes, e um lugarzinho para a pessoa sentar, a pessoa faz quando o lugar, a pessoa sabe que vai ser É, bonito no Instagram, ela faz a foto. É só você eu sei. pensar. O meu Eu, lugar é instagramável,
Se for instagramável, você reforça, né, para isso e coloca umas plaquinhas. Não esquece de marcar nossa casa, hein, no Instagram. Se quiser, você gostou da nossa decoração, da nossa ambientação? Cara, marca a gente lá, hein, cara. É importante. Isso é legal. Dizer alguma coisa assim, bem sutil, umas Legal. duas Porque placas quando na eu casa. fiz o paisagismo da casa, já fiz pensando em criar Pensando uns nisso. cantos instagramáveis, entendeu? Instagramáveis, porque é isso que vende. É isso que vende. Na verdade, é isso que faz as pessoas publicarem. Mas assim, sendo bem sincero para você, isso é um detalhe. Isso é um detalhe ainda. Tá. Existem outros pontos que você pode trabalhar ainda. Por exemplo, melhorar o anúncio do Airbnb, né? Tem as outras aulas para você assistir ainda, que pode ser que o preço da casa esteja certo, mas às vezes você pode aumentar as vendas, talvez flexibilizando uma política. Existem algumas outras coisas que você pode fazer, que você vai aprender quando você for assistindo, né, as outras aulas que tem. Você ainda você assistiu um terço do curso ainda. Ainda tem um É que eu terço, estou aproveitando o dia da mentoria para sugar ao máximo. Não, vai dar certo. A gente vai ter outros encontros, vai ter outros encontros. Não, a gente vai ter outros encontros. Minha última pergunta é sobre câmera de segurança. Eu tenho câmera de segurança na área externa. Só que essas câmeras são boas até para o próprio hóspede, porque eu tenho uma central, um monitor que, se ele estiver dentro de casa, ele pode ver o que está acontecendo lá de fora. Eu normalmente aviso, mas eu não desligo. Então, eu tenho dúvidas, porque isso mexe com a privacidade, né? Porque tudo bem, mas podem ter pessoas que vai dizer assim, cara, essas câmeras aqui, como é que eu sei que ela não está acessando de outro lugar? Sim. Por exemplo, esse casal, cara, o esquema é o seguinte, quanto mais você conhece as pessoas, mais você vê que as pessoas têm uns gostos exóticos, que às vezes são segredos velados. Vai que esse casal que alugou tua casa, tá levando um cachorro, são naturistas. A gente alugou a casa só pra gente, a gente vai andar pelado a casa inteira. Eu quero ter essa sensação de passar uma semana nu, andando pela casa. E aí o cara descobre que tem umas câmeras. O cara, porra, que não, mas eu aviso. Então a gente nunca sabe quais são os desejos das pessoas, né? Sei lá. Então, enfim, a gente nunca sabe. Ou, sei lá, a pessoa tem, sei lá, vontades exóticas, excêntricas, sei lá o que pode acontecer, e tem as câmeras lá. Entende? Então, tipo assim, eu acho que as câmeras devem estar na entrada. Tipo assim, no muro, filmando quem tá entrando na casa. Mas não do lado de dentro. Tá. Mas não do lado de dentro da casa. Porque pensa, esse negócio, a casa agora já não é mais uma casa de... Não é que não é uma casa de família, mas agora a casa virou um negócio. Sim. Entendeu? A casa virou um negócio. Então, talvez as câmeras... Vamos fazer o contrário. Você gostaria de ir para um lugar e tivesse câmeras? Mesmo que você estivesse vendo aqueles monitores, mas quem está me filmando? O que é que eu fiz? Quem está vendo? Você ia gostar de ter essa sensação? Eu não ia gostar, não. Eu não ia gostar, não. Eu nem quero entrar. Devolve meu dinheiro. Ou assim, eu não gostaria. Não sei se você. Tá. Entende? Mas não é. Entenda aquilo como um negócio. Coloca as câmeras de segurança ao entorno da casa, né? Mas dentro da casa, sabendo que os hóspedes... Porque você vai estar sabendo o que os hóspedes estão fazendo. Sim. Entendeu? Você deve ter um aplicativo na internet que está lá conectado, você tem acesso às imagens. Sim. Entende? Então isso não vai ser... Eu não olho, né? Mas, enfim. Não. Entende? Mas aí... explicar isso pro hóspede? Entende? Tipo assim, quem tem boca fala o que quer. Mas eu acredito ou não acredito, né? Então tipo assim, beleza. Então, peraí, então vou pegar um saco, entendeu? Botar um saco se você não quiser, enquanto tiver hóspede, se quiser botar uns sacos e tapar as câmeras. Beleza? Valeu, obrigado. Valeu, obrigada. Tchau. Pessoal, mais uma mentoria aí, um aluno do Método Hospedagem Lucrativa, concluída com sucesso, né? Obviamente aqui, ó, quem gostou do vídeo aqui, ó, já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Se inscreveu, né? Não tá marcando bobeira, né? Então se inscreve aqui no canal, clica lá no sininho, ativa as notificações. Obrigado. E quem não me segue também no Instagram, ó, tem meu Instagram aqui, para quem ainda não entra no meu Instagram, tá aqui o Instagram do Lagreca. Entra lá e a gente se vê. Um abraço, turma.